Domingo, 24 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse domingo de Ramos da Paixão do Senhor, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículo de 1 ao capítulo 15, versículo 47. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós creis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho e vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo, a carregar na cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes com os mestres da lei zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 horas da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era Filho de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, no Evangelho encontramos a narrativa da paixão
segundo São Marcos. Todos os evangelistas dedicam um espaço muito amplo para a narrativa da paixão e morte de Jesus. Cada evangelista, porém, apresenta alguns episódios, alguns pormenores, alguns tópicos exclusivos de cada um. Um primeiro pormenor importante é a ausência da reação de Cristo ao beijo de Judas e ao gesto violento de Pedro. Enquanto os outros evangelistas relatam algumas palavras do Mestre dirigidas a Judas, Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem, e a Pedro, guarda a tua espada na bainha, Marcos nos apresenta, ao contrário, um Jesus que aceita, quase passivamente, tudo aquilo que está acontecendo. E por fim conclui: isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Deste modo, o evangelista Marcos quer observar que Jesus não se revolta contra os acontecimentos que ele não pode impedir e que o Pai não quer livrá-lo, através de milagres, dos dramas que afligem os homens. Também nós, como Jesus, podemos rezar para obter de Deus que nos poupe de certas provações. É preciso, porém, que sejamos também dispostos a enfrentar aquelas dificuldades da vida através das quais temos que passar. Lendo os evangelhos, observamos que, após o entusiasmo inicial, as multidões abandonaram Jesus. Sobraram só os 12, e até eles, no momento da escolha decisiva, acabaram fugindo, deixando Jesus sozinho. Nenhum evangelista, porém, dá tanto destaque à solidão de Jesus. No Evangelho de Marcos, não se encontra ninguém que esteja do lado de Jesus. Ele é abandonado pelos discípulos, é traído pela multidão, que prefere Barrabás, é esbofeteado, zombam dele, batem-lhe, e é humilhado pelos soldados, é insultado pelos que passam e pelos chefes do povo que estão presentes na hora da crucifixão. Somente as trevas estão ao seu redor, envolvendo-o. Somente no fim, depois de ter narrado a sua morte, percebe-se que estavam ali algumas mulheres que olhavam de longe. São Marcos faz questão de sublinhar que Jesus se sentiu completamente só. Outra característica da narrativa de São Marcos é a sua insistência nas reações muito humanas de Jesus diante da morte. Somente Marcos observa que no Jardim das Oliveiras, quando percebe que estão procurando por ele para matá-lo, Jesus começou a sentir pavor e angústia. Os outros evangelistas evitam apresentar-nos um Jesus assustado. Marcos nos apresenta um Jesus que é o nosso companheiro de sofrimento. Como nós, passou pela experiência do quanto é difícil obedecer ao Pai. Se o contemplarmos, sentimos-nos atraídos a segui-lo, porque sentimos como um dos nossos. Uma outra característica da narrativa da paixão feita por Marcos é nos apresentar Jesus sempre em silêncio. Durante o processo, não sai uma única palavra de seus lábios. Diante dos insultos, das provocações, das mentiras, ele fica calado. Na vida, encontramos diversos significados para o silêncio. Há o silêncio que é sinal de fraqueza e de falta de coragem. E há também o silêncio que é fortaleza de espírito, ou seja, o silêncio de quem não aceita provocações, o silêncio de quem não se perturba diante da arrogância, do insulto, da calúnia. Foi o silêncio de Jesus. O ponto culminante de toda a narrativa da paixão de Jesus, segundo Marcos, é a profissão de fé proclamada aos pés da cruz pelo comandante dos soldados romanos. Na verdade, este homem era filho de Deus. É da boca de um soldado estrangeiro que procede a fórmula usada pelos primeiros cristãos para proclamar a própria fé em Jesus. Esse soldado pagão representa todos os homens que chegam à fé em Cristo. Não se converte por terem assistido a algum milagre, mas por ter percebido o sentido de uma vida doada aos irmãos por amor. É dessa descoberta que nasce a verdadeira fé e a autêntica adesão a Cristo. Aproveitemos essa Semana Santa para contemplar o mistério da paixão do Senhor e aprender dela as grandes lições para a nossa vida. Por fim, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisesse que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Conceder aprender o ensinamento da sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.